No vilarejo de São Jerônimo, perdido entre os espinhos da caatinga, as noites de lua cheia eram sempre de medo e superstição. Os mais velhos contavam histórias sobre um homem amaldiçoado, um ser humano que, ao cair da noite, se transformava em uma besta feroz. Diziam que o lobisomem andava com os joelhos virados para trás, uma aberração da natureza que só se revelava naquelas terras secas e castigadas. Certo dia, pouco antes do entardecer, Joaquim, um jovem vaqueiro da região, preparava-se para voltar para casa. Havia passado o dia conduzindo o gado para um açude distante, onde a água era escassa, mas suficiente para manter os animais vivos. Quando o sol começou a descer no horizonte, tingindo o céu com tons de laranja e vermelho, Joaquim percebeu que havia se afastado demais. A trilha de volta para o vilarejo seria longa e, se não apressasse o passo, correria o risco de ser surpreendido pela noite. Apesar das advertências dos mais velhos, Joaquim não acreditava em lendas. Para ele, o lobisomem não passava de uma história criada para assustar as crianças e manter as pessoas em casa durante as noites perigosas. No entanto, naquela noite, enquanto caminhava apressadamente pela estrada de terra batida, algo estranho aconteceu. Os cachorros do vilarejo, que normalmente corriam soltos pela caatinga, começaram a uivar em uníssono. O som ecoou pelo sertão, um aviso claro de que algo estava errado. Joaquim sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas continuou em frente, dizendo a si mesmo que não havia motivo para temer. No entanto, ao virar uma curva no caminho, ele viu uma figura imponente parada no meio da estrada. Era um homem, mas algo nele estava terrivelmente errado. Os joelhos da figura estavam virados para trás, e seus olhos brilhavam com um vermelho intenso, refletindo a luz da lua cheia que começava a surgir no céu. Joaquim parou de imediato, seu coração bateu mais rápido, e o suor escorreu pela testa. O homem à sua frente começou a se contorcer de maneira horrenda, seus membros alongando-se, a pele se rompendo em várias partes, enquanto pelos grossos e escuros emergiam. Os gritos de dor e fúria se transformaram em uivos bestiais. O vaqueiro, aterrorizado, virou-se para correr, mas já era tarde. O lobisomem, agora completamente transformado, lançou-se em sua direção com uma velocidade inumana. Joaquim correu pela estrada de terra, ouvindo o som das patas da criatura atrás de si, cada passo ressoando como um tambor macabro no silêncio da noite. Ele sabia que não conseguiria chegar ao vilarejo a tempo, então desviou para dentro da caatinga, esperando que a vegetação densa e espinhosa desacelerasse o monstro. Porém, a criatura não parecia ser afetada pelos espinhos ou pela dificuldade do terreno. Joaquim sentiu o hálito quente da fera em sua nuca, antes de ser derrubado ao chão. Tudo que ele viu antes da escuridão tomar conta foi o brilho feroz dos olhos do lobisomem e seus dentes afiados prestes a rasgar sua carne. Na manhã seguinte, os moradores de São Jerônimo encontraram os restos mortais de Joaquim, seu corpo dilacerado e espalhado entre os arbustos da caatinga. As marcas de garras e mordidas eram inconfundíveis. Não havia mais dúvidas. O lobisomem da caatinga era real e estava solta. Pânico tomou conta da comunidade. Durante o dia, todos se reuniram na pequena igreja do vilarejo, buscando a proteção divina e a orientação do velho Padre Miguel, o homem mais respeitado naquelas bandas. O padre, já cansado pela idade, sabia que estava diante de algo muito além do que poderia combater com rezas e bênçãos. Este é um mal antigo, ele disse, com a voz carregada de preocupação. O lobisomem é uma criatura amaldiçoada, um homem que foi corrompido por seus próprios pecados. Rezar é importante, mas precisamos de uma ação mais direta para proteger nosso vilarejo. Os homens mais corajosos da comunidade decidiram formar um grupo de caçadores. Armados com facões, foices e espingardas velhas, eles planejaram patrulhar as estradas e caatingas durante as noites de lua cheia, na esperança de matar o monstro antes que ele pudesse atacar novamente. Mas as semanas seguintes trouxeram apenas mais desespero. Apesar dos esforços do grupo de caçadores, o lobisomem parecia sempre estar um passo à frente. As emboscadas falhavam. Os cães, que normalmente ajudavam a rastrear presas, tornavam-se estranhamente quietos e medrosos na presença da criatura. Cada lua cheia, mais pessoas eram atacadas. Seus corpos encontrados da mesma maneira brutal que o de Joaquim. Em uma noite particularmente clara, quando a lua cheia brilhava intensamente sobre a caatinga, o grupo de caçadores decidiu se dividir, na esperança de cobrir mais terreno. Entre eles estava Zeca, um homem simples, mas astuto, já havia sobrevivido a muitas adversidades do sertão.
Enquanto avançava cautelosamente pela trilha, Zeca ouviu um ruído estranho vindo de um arbusto próximo. Ele se aproximou lentamente, sua espingarda apontada para a escuridão. De repente, um homem surgiu do meio dos arbustos, mas não era um homem comum. Suas roupas estavam rasgadas, o rosto coberto de suor e sangue, e seus olhos revelavam um desespero profundo. Zeca, sou eu, Geraldo. O homem se revelou como um dos moradores do vilarejo, conhecido por todos como um homem gentil, mas que havia desaparecido misteriosamente meses antes. Zeca hesitou, mas manteve a espingarda firme. Geraldo, o que aconteceu com... Geraldo começou a chorar, revelando sua terrível verdade. Ele havia sido amaldiçoado por um velho curandeiro, a quem tinha prejudicado por ganância. A maldição o transformava em lobisomem a cada lua cheia, e ele não tinha controle sobre seus atos. Geraldo não conseguia lembrar-se de seus ataques, mas acordava entre os restos de suas vítimas, horrorizado com o que havia feito. Eu tentei fugir, tentei me afastar de São Jerônimo para evitar machucar mais alguém, mas a maldição me prende a este lugar, ele disse soluçando. Não aguento mais viver assim. Zeca sabia que não tinha outra escolha. Ele abaixou a espingarda e disse com voz firme, mas triste: Geraldo não pode deixá-lo continuar assim. Se não fizermos algo, mais pessoas vão morrer. Geraldo assentiu, compreendendo o destino que o aguardava. Ele pediu a Zeca que o matasse antes que a lua cheia tomasse conta de sua mente e corpo novamente. Zeca, com lágrimas nos olhos, fez o que era necessário, libertando Geraldo de sua maldição. Após a morte de Geraldo, os ataques do lobisomem cessaram. Os moradores de São Jerônimo finalmente puderam dormir tranquilos, sabendo que a criatura não os aterrorizaria mais. Zeca e os outros caçadores enterraram Geraldo em uma área afastada, sem qualquer cerimônia, apenas uma cruz de madeira simples para marcar o local. No entanto, a história de São Jerônimo não foi esquecida. A lenda do lobisomem da Caatinga continuou a ser contada pelos mais velhos, como um aviso sobre os perigos da ganância e das ações maldosas. Diziam que em noites de lua cheia, ainda se podia ouvir os uivos do lobisomem ecoando pela Caatinga. Um lembrete sombrio de que algumas maldições nunca desaparecem completamente. O tempo passou e São Jerônimo mudou. As novas gerações cresceram ouvindo a história, mas como tantas outras lendas, ela acabou se tornando apenas isso, uma história. Mas para os mais antigos, que viveram os dias de terror, a lembrança do lobisomem ainda era muito real. Eles sabiam que no coração do sertão, onde a natureza é implacável e as almas errantes vagam sem descanso, as lendas têm um jeito estranho de se tornarem realidade. E assim, o lobisomem da Caatinga continuou a viver nas histórias e no imaginário das pessoas. Um aviso eterno sobre os mistérios e perigos que se escondem nas profundezas do sertão. Para aqueles que ainda cruzam as estradas de terra sob a luz da lua cheia, o temor permanece, pois no coração da Caatinga, a linha entre lenda e realidade é tão fina quanto um fio de cabelo. E o lobisomem podem estar sempre à espreita. Agora se inscreva no canal e deixe o gostei, se não vou atrás de tu, cabra.